Nosso tópico de hoje é diagnóstico de consumo de corrente. Para iniciar o diagnóstico de consumo de corrente, nós somos obrigados a ter uma fonte de alimentação. Independe do nível de reparo que você vai executar, iniciante, médio e avançado, eu terei que ter a fonte de alimentação. Então é um instrumento obrigatório. Fonte de alimentação, microscópio, ferro de solda, estação de solda ar quente, multímetro, são alguns instrumentos obrigatórios, não tem como fugir disso. Mas qual que é a fonte de alimentação que eu devo comprar? Hoje eu vou recomendar para vocês a fonte 3060 da YCS. Essa fonte de alimentação fornece de 0 a 30 volts e 6 amperes de corrente. Mas é claro que o nosso smartphone tem uma tensão específica de trabalho, que é 4.2 volts. Ela, por exemplo, o modelo dela aqui é 3060, estão vendo aqui em cima, aqui, ó, 3060. Isso quer dizer que ela pode ir de 0 a 30 volts e de 0 a 6 amperes. Mas o que é volts, amperes? O que quer dizer isso? Nós vamos aprender isso já já. O importante é saber que a tensão de trabalho que você escolher na sua fonte de alimentação, pois ela é ajustável, tem que ser compatível à tensão que a bateria alimenta o smartphone. Então isso é muito importante. Você não pode colocar uma tensão superior ao que o aparelho suporta, senão você vai causar um dano gravíssimo na sua PCB, até catastrófico. Então, ponto obrigatório nas fontes de alimentações. Existem testes obrigatórios que eu tenho que fazer na fonte de alimentação, independente da falha que eu tenho. Eu sou obrigado a ter uma fonte para fazer o reparo da troca do display? Sim, porque você precisa fazer testes obrigatórios na PCB do smartphone que você vai fazer com a fonte de alimentação. Mas é só o display que está quebrado. Mas se tiver uma falha oculta na placa, você trocar o display e dali gerar um problema para o seu cliente com você desnecessariamente, por você não saber fazer um teste obrigatório. Qualquer tipo de reparo que você faça, instrumento essencial para troca de tela, troca de bateria, troca de placa sub, qualquer reparo inerente ao reparo que você faz, você tem que ter a fonte de alimentação, porque ela vai fazer testes obrigatórios e evitar-se assim retornos indesejáveis. Muitas vezes a falha da bateria pode ser um consumo na sua placa e com a fonte de alimentação, com os testes obrigatórios, você consegue fazer testes, então verificando se sua PCB, o seu smartphone está funcionando perfeitamente. Para usar a fonte de alimentação, nós vamos precisar de um cabo do iBoot. Esse cabo de iBoot é o cabo multipinos. Ele vai substituir o conector de bateria, os pinos da bateria, então ele tem uma conexão bem parecida com os pinos da bateria, veja no microscópio. Então eu vou ter aí o conector que vai encostar no FPC da sua PCB e você vai simular como se fosse a bateria e conseguindo-se assim fazer as medições obrigatórias. Modo off, desligado, sem consumo de corrente, modo TX ativo, modo standby e modo ligação. Então são vários modos operacionais que a gente tem que aprender a medir na nossa placa do nosso smartphone, independente da falha que nós tenhamos. Então aí, ó, cabo multiboot fundamental, e eu vou ter cabo multiboot para Android e cabo multiboot para iPhone. Você terá que ter os dois. Bem, outro ponto, instrumento fundamental na nossa reparação é a placa de reativação. A placa de reativação, ela é fundamental. Muitas vezes, quando a bateria está parada por muito tempo, ela entra em modo de hibernação, ou seja, a tensão cai abaixo de 3 volts e o circuito do BMS desliga as alimentações de saída. Então, quando você vai carregar essa bateria desse smartphone parada há muito tempo, o circuito de carga não inicia o carregamento por proteção. Cabe a você, então, antes de trocar a bateria, verificar se a sua bateria simplesmente não está em modo de hibernação. Para isso, você vai usar a placa de reativação, vai conectar aí no terminal específico da sua bateria. Por exemplo, aqui eu tenho um 12 Pro Max, vou conectar aqui a bateria especificamente no conector 12 Pro Max, ela já vai me ler a bateria, a tensão da bateria, 3.95 volts. Estão vendo aí, ó? 3.95 volts, 0.00 ampere. Essa bateria aqui seria suficiente para montar no meu dispositivo e o circuito de carga vai permitir, sim, a energização e o carregamento da bateria. Baterias acima de 3.6 volts, o circuito de carga inicia o funcionamento. Então, se você medir a bateria e der 0 volts ou 2.9, o seu circuito de carga não é capaz de iniciar o carregamento. Muitas vezes é simplesmente essa falha. O que você vai fazer? Vai conectar a bateria
e vai conectar o cabo tipo C na sua placa de ativação. Deixar carregando aí por uns 10 a 15 minutos. Quando chegar aí acima de 3,6 volts no medidor, a sua bateria estará pronta para ser reativada no seu smartphone. Simples e fácil. Fonte de alimentação, cabo multiboot e placa de reativação de baterias. Por falar em baterias, estamos aqui agora voltando aqui às baterias. Nós temos baterias de alta qualidade, homologadas, alto desempenho. E na bateria nós temos tensão 4.240 mAh. Então nós temos aí corrente e tensão elétrica. São duas grandezas presentes no conector da bateria. E claro que o conector de bateria não é simplesmente só positivo e negativo. Eu também tenho as informações da bateria. Bateria, temperatura, bateria ID. Então aí eu tenho positivo mais e positivo menos, os terminais. Então são 4 terminais nessa bateria. Então vamos falar um pouco mais agora sobre corrente e tensão elétrica das baterias. Então aqui nós temos tensão elétrica V é igual a 3,83 volts, tensão nominal, e a corrente elétrica em amperes, então aqui eu tenho volts, DC volts, DCV, e aqui corrente contínua. A corrente máxima é 4.240 miliamperes, 4.240 miliampere hora, ou 4,24 ampere hora. Aqui eu tenho a tensão, aqui eu tenho a corrente, ou seja, duas grandezas presentes numa unidade. E é isso mesmo. Diferença de potencial, fluxo de elétrons. Diferença de potencial, DDP, e fluxo de elétrons. Fluxo elétrons. Corrente, tensão. Tensão e corrente. 3,83 volts. Na verdade, né, uma célula em pleno funcionamento vai de 3,6 volts a 4,20 volts. Abaixo de 3,6 volts, como nós vimos, o circuito de carga não consegue carregar a bateria, então tem que reativar. Tipicamente, a tensão nominal, 3,8 volts. Corrente, 4.240 miliamperes. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer tensão? O que quer dizer corrente? Vamos lá? Desbravar o que quer dizer tensão, o que quer dizer corrente, para entendermos mais sobre as baterias e os seus funcionamentos da corrente elétrica, que, na verdade, corrente elétrica é o que vai executar o trabalho. E aí eu tenho a potência também, que é a tensão vezes a corrente. Se eu pegar aqui 3,83 volts, multiplicar por 4,24, eu tenho a potência em watts. Vamos falar um pouco, então, sobre tensão elétrica, corrente elétrica e potência em watts. A potência em watts dessa bateria máxima é 16,24 watts-hora. Uau! Muito bom. Vamos lá, então. Vamos fazer uma analogia aqui para entender tensão e corrente. Bem, então vejam bem. Aqui eu tenho um reservatório. Aqui eu tenho um reservatório. Aqui eu tenho um reservatório. Não bem isso, mas podemos analogicamente explicarmos uma forma de entendimento simples. Bem, esse dispenser, então, tem um volume específico, 50 centímetros cúbicos. Essa é a capacidade que esse dispenser tem de reter líquidos, por exemplo, álcool isopropílico. E aqui eu tenho o bico desse dispenser. Então, tem o bico do dispenser e o volume de líquido que cabe nesse dispenser, 50 centímetros cúbicos, e o bico aqui menos que 1 milímetro, 0,7 milímetros mais ou menos. Tensão elétrica e corrente elétrica que se aplicam nesse dispenser. Bem, o tamanho do reservatório, podemos fazer uma comparação com a capacidade de corrente elétrica que a bateria tem. Quanto maior a capacidade, mais tempo vai fornecer corrente elétrica. O bico que está aqui é o diâmetro do bico, é a tensão elétrica, a diferença de potencial. Então, eu tenho o potencial elétrico, que é a diferença de potencial do nosso bico, em milímetros aqui, 0,7 milímetros, e 50 centímetros cúbicos é a corrente elétrica. Então, eu posso ter uma bateria, por exemplo, 3,83 volts, olha a corrente dessa aqui, 3.110 miliamperes. Essa aqui tem a mesma tensão, 3,83 volts, porém, 4.240 miliamperes. O que quer dizer isso? Os reservatórios têm uma capacidade maior. A tensão deles é a mesma, mas a capacidade de corrente é maior.
Claro que eu não posso também ficar trocando correntes de baterias, aumentando a corrente aleatoriamente, porque o circuito de carga está dimensionado para encher 50 centímetros cúbicos, nesse exemplo. Então, por exemplo, no caso do iPhone 11, eu tenho aqui 3.110 mAh. O circuito de carga está dimensionado para carregar 3.110. Eu não posso inventar modo de colocar uma bateria de maior capacidade. Talvez o circuito de carga não consiga carregar. E outro detalhe também, uma placa em pleno funcionamento, ela que determina a quantidade de energia que sai da bateria. Então, tensão elétrica, diferença de potencial, a espessura do bico do dispenser. Corrente elétrica, a quantidade de volume que cabe nesse dispenser. No caso aqui, 50 cc. Na bateria que cabe, 4.240 mAh. Nessa outra aqui, cabe 3.110. Ambas com a mesma tensão. São modelos diferentes, obviamente. É só para entender a analogia da coisa. Então, tensão elétrica, o potencial, diferença de potencial. Corrente elétrica, a quantidade de elétrons que cabe na bateria. E quando a bateria descarrega, eu tenho que encher de novo esse reservatório. Então, quando a bateria descarregou, o líquido zerou. Quando você carrega a bateria, você faz o quê? A diferença de potencial e os elétrons, né, vão ter um protocolo específico para voltar a ter diferença de potencial e elétrons dentro do reservatório. Então, descarregou, esvaziou. Carregou, encheu. Uma analogia simples, mas de fácil entendimento. Então, o que é a tensão e a corrente? São duas grandezas presentes na bateria. E a fonte de alimentação, no medidor da fonte de alimentação, a gente tem exatamente isso. A primeira grandeza que está aqui é a tensão, 4,2 volts, e a segunda grandeza que está aqui de baixo é 5.000 mA, ou 5,0 amperes. Então aqui eu tenho a tensão elétrica, aqui eu tenho a corrente elétrica. E percebam que aqui ela está desligada. Quando eu ligo a fonte, ela fica verde aqui, eu aperto essa tecla on-off, a corrente fica zerada, porque aqui não tem nada conectado. Então existe uma métrica numérica que vai medir o consumo de corrente. O que eu fiz aqui? Eu limitei a corrente máxima a 5 amperes. Então, quando eu ligar meu smartphone aqui, nos terminais positivos e negativos, vai circular uma corrente elétrica aqui. Mas o que é a tal de corrente elétrica? Então, a corrente elétrica, então aqui eu tenho o símbolo de uma bateria, aqui eu tenho o terminal positivo e negativo da bateria. Claro que no smartphone eu tenho mais terminais, BSI, Btemp, e aqui eu tenho uma carga, o load, que é a nossa carga. Por exemplo, se for uma carga resistiva, chamaremos de resistor load, R-load. E a corrente elétrica é o movimento dos elétrons que vai passar nesse circuito fechado e realizar um trabalho na sua carga. Por exemplo, um aquecimento, uma célula de aquecimento, uma resistência de aquecimento, por exemplo, uma estação de solda ligada em corrente contínua, por exemplo, como essa aqui. Essa aqui é uma estação de solda, onde você aplica uma tensão contínua nela, e a tensão contínua aquece uma resistência. Então aqui eu tenho um circuito bem básico. Claro que aqui eu tenho alguns de ajustes que vão controlar essa potência aqui para aquecer mais ou menos, mas basicamente esse equipamento aqui é uma resistência, que eu tenho aqui um microcontrolador que vai identificar e vai ajustar a temperatura, mas basicamente é isso aqui. Então a corrente elétrica é o movimento dos elétrons que vão gerar o trabalho. Então, circuito fechado aqui, eu vou ter um movimento de elétrons. Fonte de alimentação ajustada para 4,2 volts, 5 amperes, energizada a fonte. Cabo iBoot. Vamos conectar o cabo iBoot nos bornes da fonte de alimentação, positivo e negativo. Então, aqui já temos agora a alimentação pronta para conectar na placa do smartphone e fazermos o primeiro teste básico obrigatório, que é o modo off. Então, vou conectar lá positivo e negativo no conector na posição correta do FPC da bateria. O consumo tem que ficar 0,00 ampere. Esse é o primeiro teste obrigatório que qualquer trabalho que você faça, troca de tela, troca de bateria, trocar a placa sub, trocar a campainha, trocar o microfone, eu sou obrigado. Esse teste em modo off é fundamental. Quando você conectar lá o FPC no terminal da bateria, o consumo tem que ficar zerado. 99% dos smartphones ficam com consumo zerado. Se tiver consumo aqui, você terá problema de garantia com o aparelho. Então, é um teste muito básico que todos devem fazer. E aí temos o nosso 13 Pro conectado, sem apertar power, o consumo é 0,00 amperes.
exatamente o padrão do modo off, 0,00 amperes. Valeu, até o próximo vídeo.